Olá, bom dia, 8h01. Para você, tá tudo bem? Estúdio Câmara no ar, edição desta terça-feira, 18 de agosto de 2026. Hoje, o tema do nosso programa é libido e rotina. Porque no dia a dia nos sentimos cada vez menos dispostos sexualmente, como a rotina acelerada, o estresse crônico, a sobrecarga mental, a falta de sono, o excesso de telas, a ansiedade e até alguns hábitos de vida podem reduzir o desejo sexual mesmo entre pessoas saudáveis. Nós já estamos aqui com as nossas convidadas e você aí de casa, é claro, mande a sua pergunta, também está convidado a vir com a gente. O WhatsApp da TV Câmara Campinas é o 19 97829 3776. Mas antes, nós vamos dar um giro pelas notícias de hoje. A gente começa falando do atendimento do Centro de Saúde Tancredo Neves, que está com atendimento de vacinação, procedimentos médicos e odontológicos suspensos nesta manhã para a troca de um registro de água na unidade. Estes serviços vão ficar suspensos até que a água seja religada e o abastecimento da caixa d'água concluído. A previsão é que o serviço seja normalizado na parte da tarde. Os acolhimentos, consultas agendadas serão mantidos e a farmácia também funciona normalmente. E a Semana da Música, iniciativa que celebra a força da música em Campinas, valoriza artistas e profissionais do setor e amplia o acesso da população a uma programação cultural diversificada, começa no próximo sábado com o concerto da Orquestra Sinfônica de Campinas em parceria com o cantor e compositor João Bosco. A apresentação será às 19h no Teatro de Arena, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. A entrada é gratuita. E vamos também de notícias da Câmara, porque ontem nós tivemos reunião ordinária. Entre os 3 projetos da pauta, os vereadores aprovaram nesta segunda-feira em definitivo a proposta de autoria do vereador Herbert Ganem, que proíbe a distribuição de animais como brindes no município. A matéria altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas para proibir que animais sejam distribuídos como brindes em eventos, por exemplo. A matéria já foi aprovada em primeira discussão durante a 41ª reunião ordinária. Pelo texto, quem descumprir a proibição poderá receber multa de R$ 1.500 a R$ 3.800 UFIX, que são unidades fiscais de Campinas, que correspondem a R$ 7.649 a R$ 19.378. A definição do valor deverá considerar fatores como a gravidade da infração, conduta e condição socioeconômica do responsável e consequências provocadas. A proposta também prevê possibilidade de apreensão dos animais e, quando a infração for praticada por empresa, a cassação da inscrição municipal e do alvará de funcionamento. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, hoje o predomínio é de sol com umidade relativa do ar mínima de 30%. A temperatura está entre 19 e 32 graus. Mas vamos ao nosso tema de hoje, libido e rotina. Porque no dia a dia nos sentimos cada vez menos dispostos sexualmente? A diminuição do desejo sexual, conhecida como perda de libido, é um problema comum. De acordo com o NHS, que é o National Health Service, o sistema de saúde pública do Reino Unido, o problema afeta até 1 em cada 5 homens e um número ainda maior em algum momento de suas vidas quando a gente fala das mulheres. Mas afinal, a queda da libido sempre está relacionada a problemas hormonais ou ao desgaste do relacionamento ou ainda a uma situação da vida? E o que acontece ao nosso redor? É o que vamos saber no Estúdio Câmara de hoje, que recebe aqui 2 especialistas. Ao meu lado, a Amanda Cita, que é psicóloga, pós-graduada em sexologia humana, com várias especializações, atua na orientação psicanalítica, e também a sexóloga Carol Tejas, que é terapeuta certificada internacionalmente em terapia sexual holística,
com formação em psicanálise, especialista em sexualidade feminina, mulher 40 a mais. Olha aí, Amanda, Carol, sejam bem-vindas. E eu já vou fazer, então, a minha primeira pergunta, já que o tema é essa questão da libido. Vamos lá. O que pode influenciar o desejo sexual das pessoas sexualmente ativas? A gente vai tirar desse contexto, para ficar bem claro para você de casa, pessoas que têm algum problema de saúde, não é o caso hoje do nosso tema, é a questão da rotina. Quais os fatores do dia a dia que isso influencia diretamente na rotina e no desejo sexual das pessoas? Amanda, começa com você. Bom dia, obrigada, viu, por me receber. Então, quando a gente fala de rotina e quando a gente fala de libido, a gente vai estar falando de pulsão. Para a gente estar aqui hoje, a gente precisou de libido, né? Então, se é hormonal, se é direcionado ao casal, eu acho que é tudo isso. Então, a maneira que a gente chega para o nosso parceiro, para nossa parceira, vai envolver o nosso dia, né? Então, quando a gente está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de afeto. E a maneira com que a gente vai se relacionar com esse afeto ao longo das nossas relações, quais outras fontes de prazer a gente tem também, vai influenciar diretamente na maneira que a gente vai olhar para o nosso sexo, para a nossa sexualidade ali mais erótica. Entendi. Então, é sim um grande compilado de tudo, não dá para a gente direcionar a coisa, lógico, né, que às vezes haverá coisas que chamarão um pouco mais de atenção, né, que vai precisar ali de uma intervenção um pouco mais direta, mas a vida influencia a vida, né? Muito. E é importante falar também, Mirna. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, querida, pelo convite. É importante a gente falar que quando a gente fala de libido, a gente não está falando de uma questão só. Então, a gente tem basicamente 3 pilares. A libido é composta bio, psico e social. Então, quando a gente fala, ai não, direciona para tomar hormônio, vai resolver? Não vai. A gente tem que tratar esses 3 pilares. Então, a gente, claro, olha a questão hormonal, mas a gente tem que olhar como essa mulher, como essa pessoa está se olhando para si mesma, né? E como ela está se relacionando. Não só com a parceria, mas se relacionando com todo o ambiente dela. O contexto social, o contexto familiar. Então, a gente tem que ver realmente toda a vida dessa mulher para entender por quê. A gente tem uma carga mental incrível, né? É família, é filha, é boleto. E a gente não nutre no dia a dia esse erotismo que é o mais comum para o homem. Sim. Nutrir esse erotismo. Então a gente tem que cuidar desses 3 pilares quando a gente fala de libido, para que isso seja saudável e seja mantido diariamente. Agora, Amanda, você mencionou que o afeto muitas vezes está ali entre o afeto e a libido, ele é muito... eles andam juntos, digamos assim. Com certeza. Por outro lado, às vezes até mesmo o homem ou a mulher chega e fala, poxa, eu amo meu parceiro, minha parceira, mas eu não tenho desejo sexual por ele, não consigo. Eu tenho vontade, mas eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, eu tive um dia muito terrível no trabalho, ou alguma coisa aconteceu, às vezes até dentro da família mesmo. Como que dá para diferenciar isso? Porque a pessoa começa a sentir culpa também, por outro lado. Sim. Isso acontece? E a culpa é um afeto. Tudo aquilo que a gente pensa em afeto, a gente vai pensar naquilo que veio primário, né? Por exemplo, a gente é criança, ali já está tendo uma desenvoltura sexual. Não vai ser a sexualidade que o adulto entende. Conhece, né? Exato. Ela vem depois, né? Existe um despertar disso. Só que a maneira que a gente se relaciona sexualmente com o nosso sexo depende desses primeiros contatos do afeto. Um exemplo, uma pessoa que tem ali uma constituição familiar agressiva. Aquele clássico, bato porque te amo, uma coisa assim. O que aquela criança, depois daquela jovem adulto, aquele adulto vai desenvolver? Agressividade e amor. Exato. Achando que... juntos. Sim. Né? Então, suporta agressividades, porque isso faz parte do amor. Então, é uma sexualidade que vai influenciar diretamente na outra. Aí você fala, pô, tô cansada, gosto muito do meu marido, amo meu marido, mas quando chega na parte sexual, tem ali uma trava. Muitas vezes a gente tem que olhar o que está acontecendo
não só nessa questão, né? Perfeito isso que você falou do biopsicossocial, realmente. Tem a questão econômica também. Não dá para transar preocupado com contas, não dá para, né? Quando a gente tem muitas outras coisas ali interferindo. Então, questões desses afetos, né? Como que tá essa relação nesse lugar afetivo, Sim. do cuidado? Porque se você quer ter uma relação sexual no final do dia, aquilo começou quando vocês acordaram. Acordaram como? Conversaram como? Né? Você comentou de homens terem a sexualidade mais explorada. Não só exploram, como é um caminho, né? Para a mulher foi dado um parquinho de 2 metros quadrados, para o homem foi dado uma Disney. Sim. Quesito social. Sim. Isso não foi algo que você, eu, ou maridos e pessoas de maneira geral escolheram. É o que tem. Sim. O que tem é uma dificuldade para essa mulher entender o prazer dela, explorar o prazer dela, ver o que dá prazer para ela, fora do âmbito do carinho, do cuidado. E para o homem não, né? Veio aí um explorar muito alto em relação à parte sexual, visual, e menor na parte empírica, quando a gente pensa o que a gente sente. Sim. Né? Então, o sexo é complicado porque a gente é complicado de nascença, não tem o que fazer, é isso aí, Somos enquanto seres. espécie, não tem o que fazer. Mas Então, agora, Carol, a gente está falando dessa questão, inclusive, do sofrimento. Quando a falta de libido transforma o desejo sexual em sofrimento sexual, que é chamado aí de transtorno do desejo sexual hipoativo. Mirna, primeiramente, a gente tem que entender a libido, a Amanda trouxe aqui bem no começo, como energia vital, né? Eu sempre falo que libido não é vontade de transar. Uhum. Libido é vontade de viver. Perfeito. Então, quando a gente fala de libido, a gente tem que ter essa noção de que você tem que acordar com uma libido alta. Essa libido é essa vontade de viver, é disposição, e ela vai estar composta, o que ajuda essa libido, né? Exercício físico, uma noite de sono bem dormida, uma alimentação saudável. Então, quando a gente fala de transtornos, né, a gente fala dessa vida da mulher de forma geral. Então, ela tem que cuidar da mente dela. Muitas vezes eu atendo muitas mulheres que eu pergunto assim, o que te dá prazer? Ela não sabe. Ela não sabe, porque ela confunde, ela me responde assim, quando eu tenho 10 minutos tranquila, sozinha, quando não tem ninguém me pedindo nada. Isso não é prazer. Isso é alívio de uma pressão. É outro sentimento. É outra coisa. Ela não sabe mais o que é prazer. A ausência de função virou prazer, né? Porque assim, é um momento que ela tem ali que ninguém pediu nada, que ninguém tá solicitando alguma coisa, que ela não tá resolvendo nenhum problema, porque a gente acaba resolvendo o problema de todo mundo e a gente não se olha. Sim. Né? Então isso vai acarretando inúmeros problemas, só que a gente cuida do filho, cuida do marido, cuida do trabalho e vai se deixando para trás. Sim, nesse sentido também há uma cobrança, inclusive por toda essa cultura de que o homem sempre deve estar pronto, para o homem também, quando ele fala, ele não admite muitas vezes que está sem libido. Isso é fato? Certamente. Né? É fato e fatal, porque para o homem que não consegue se entender enquanto um ser que também possui outras necessidades, que não é um botão de liga e desliga, né? Porque isso é algo que vem deles para eles, mas tem todo um social, inclusive mulheres, que é uma pressão, isso, né? É uma pressão muito então, grande para eles. Fica né? ali todo mundo vivenciando pressões diferentes, e para o homem é essa, né? Essa coisa meio maquinária, essa coisa meio até insensível. Sim. Né? Do sexo ali enquanto algo aonde a conexão, que é tão vital, né? Até para um sexo casual necessita conexão. Sim. Fica ali uma questão de performance. Inclusive, olha, a gente tem aqui um estudo publicado em 2025 que acompanhou homens e mulheres saudáveis durante 14 dias e encontrou associação entre o maior estresse percebido e menor desejo e excitação sexual. Por outro lado, experiências de desejo e atividade sexual
foram associadas ao menor estresse posteriormente. Como é isso? Me digam, quem pode responder aí? Então, quando a gente olha para essas comparações, a gente vê quase que uma coisa contrária à outra. Sim. E isso é também por toda essa tensão que o homem... Bom, eu sou do interior, um pouquinho mais interior que aqui. É muito comum você escutar histórias de pessoas extremamente jovens que tiveram contato sexual, meninos, né? Forçado, digamos assim, né? Totalmente... Tá na hora. Exato. Vou te Mas apresentar quem aqui o que decidia era um que é. adulto. Exato. Sim, Tava o na pai, hora, normalmente, né? exato. O pai leva em algum local, enfim. Para visualizar coisas, dar conteúdos ali. O que faz aquela criança acreditar? Ah, isso daqui é padrão. É o normal. E qual que é a diferença do erótico pro pornográfico? Pornográfico é tudo aquilo que não tem censura nenhuma, é aquela coisa escancarada, é uma pessoa pelada em praça pública. Chocante. Chocante. Nossa, você fica até meio preocupada. Quando o sexo cai nesse lugar, porque não é só o pornô que transforma as coisas em pornográficas, né? Sim. Quando o nosso erotismo vai embora e entra só pornografia, a gente perde conexão. O erótico é aquilo que dá mais trabalho? Lógico, porque hoje a gente fala que dá mais trabalho porque nasceu algo que faz com que você chegue ao clímax, principalmente homens, em 1 minuto. Que relação humana faz isso acontecer? Você tem que sair, você tem que pensar onde você vai, você tem que conversar, você tem que interagir, você tem que se interessar, né? Então, foi ali um mundo prometido para mulheres, onde o interesse dela por tudo move o mundo e o homem é interessado porque ele é esse mundo, muitas vezes, né? Ele é essa pessoa que foi ensinada a receber. Sim. E a mulher é ensinada a oferecer. Quando existe essa, vamos colocar isso de 0 a 10. Se para o homem tem uma função que está indo até 8, onde que essa mulher vai existir de 1 a 2? Né? Como que ela vai conseguir colaborar e haver, de fato, essa troca, né? Então, toda vez que a gente for falar de libido, toda vez que a gente for falar de sexo, a gente vai estar falando de dia a dia. A gente vai estar falando de rotina, do mundo que envolve até a ausência de rotina se torna uma rotina, porque rotina é aquilo que repete. Sim. A gente tem a chance de participar dessa repetição ou não, né? Sim. Que ela vai acontecer, independente. Não tem como. Entendi. Agora vocês falaram, inclusive, dessa questão dessa entrada no mundo do sexo que é diferente para meninos e meninas. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos aí no mundo agora da internet. Digital. Gente, o mundo digital, inclusive, olha, nas últimas 2 décadas, a internet invadiu também a vida sexual e redefiniu comportamentos. O seu uso excessivo afeta a libido de forma mista. O acesso rápido a conteúdos adultos estimula o desejo de forma imediata, mas o hábito crônico e a distração digital esgotam o sistema de dopamina, geram fadiga mental e reduzem o interesse pelo sexo real e pelas relações a 2. Até que ponto a internet pode aumentar ou diminuir a libido, Carol? Menina, essa questão dessa invasão digital é muito delicada. A gente vem numa geração que menos faz sexo na história. Sim. Por quê? Porque as relações ficaram digitais, né? O jovem, ele não quer perder tempo de marcar um encontro, de sair, de gastar. Ele tá muito preocupado com a performance no trabalho. Como de conversar, sim, ele não quer. Ele quer que o dia dele seja voltado para uma performance incrível, de trabalho, de rotina wellness, né? Mas tudo que é exagero faz mal. Então, assim, a gente tem que pensar nesse equilíbrio. E o mundo digital, quando a gente fala, quando eles utilizam muito, né? Tem muitos fetiches. A pornografia em si, ela não é um problema quando ela é usada ali para apimentar uma situação ou outra, assiste um vídeo, manda, ok. Mas a gente tem que entender que ela pode ser, na verdade, um sintoma. Por que ele está usando a pornografia no final do dia? Pode ser um sintoma de uma solidão, entende? Pode ser um sintoma.
pode ser um sintoma, inclusive, de que está precisando dessa interação humana, que falta muito. O jovem hoje, ele não tem essa interação. Isso a gente vai nos extremos, não e só toda do aquela jovem. performance que aparece na internet, ela pode fake. sumir quando ele conhece, Exato. ou até os mais velhos também, muitas vezes usa tela há muito tempo, as pessoas que vão dormir usam tela, ó, fiquei com a tela até um certo horário, agora eu vou dormir. Aí, não, agora eu vou dormir, eu tava na internet, agora eu tô Exato. cansada. E as pessoas, elas se perdem ali. Você tá ali scrollando, né? E você se perde. De repente, passou 1h30. O teu parceiro tá do lado, super cansado, dormindo. Às vezes, tua parceira até queria dividir o que foi o dia, mas isso não foi nutrido. Essa intimidade vai se perdendo. E, de repente, né? A gente vê muito em consultório, você deve ver também, relacionamentos longos, né, Amanda? A pessoa se vê ao lado de um estranho. Porque intimidade, ela é nutrida no dia a dia. E quando eu falo assim, intimidade, não, mas eu sou muito íntima do meu marido. Ele me vê indo ao banheiro. Não, isso não é intimidade. Intimidade é você poder falar não, saber que a pessoa vai receber esse não de maneira ok, né, que não vai ter uma retaliação depois. E intimidade é exatamente esse dia a dia que você nutre e você divide tudo que você está sentindo, tudo que você está passando. Então, assim, o digital, ele invadiu a nossa casa, mas se usado de maneira correta, com limites, tá tudo certo. O problema é o exagero. Como tudo na vida, né? Agora, quando então essa intimidade, ela deve ser dosada, porque parece que às vezes ela ajuda, mas às vezes ela pode atrapalhar também. É isso? Quando a gente fala de intimidade, a gente vai estar falando de invasão. Tá. O que é um casamento? Duas pessoas que olharam uma para a outra e falaram, vamos ficar se invadindo até a gente cansar, né? Se tudo der certo, até a gente morrer. Porque não existe essa troca, essa intimidade, sem o desconforto de perder um pedacinho da gente. De perder mas comigo sempre foi assim, mas eu sempre fui dessa maneira, eu sempre fiz dessa maneira. Questão do celular, né? Desse scrolling. Tem alguma coisa no seu dia a dia que é tão interessante quanto uma tela que brilha, você passa o dedo, você vê um vídeo de um cachorrinho cantando. Você passa aqui, você vê o Hulk vermelho brigando. O que é mais interessante que isso? O que vai te prender mais que isso? Então, assim, a meu ver, o grande fator das redes é o impacto que ela causa no nosso interesse. Sim. Se eu transo com o meu celular o tempo inteiro, se eu estou em transe também com o meu celular o tempo inteiro, como que você, que tem uma conversa lenta, que pensa antes de falar, fala, hoje eu... vai, acelera. Então a gente entrou nesse modo de rapidez, né? Porque assim, não gosto, passa. Não Exato. Gosto, passa. Exato. Passa. Exato. Como é que você vai passar a pessoa? Exato. Não passa. Não tem como. Exato. E a partir do momento que eu não resisto a essa frustração de esperar a pessoa terminar de falar, como que eu vou criar intimidade, né? Então, intimidade, ela é algo que a gente desenvolve por interesse e a gente mantém com interesse e disciplina, né? Não é porque você é minha melhor amiga há 20 anos que eu vou dar um tapa em você do nada, assim. Sim. Mas não foi nada. Não, o que é isso? Cordialidade, né? Que isso também é uma coisa que se perde muito nas relações. Sim. Né? É isso que eu ia perguntar também. O excesso de intimidade e a falta de cordialidade com o outro também influenciam diretamente na libido? Claro, porque assim, a ideia, né, é que a gente já acorde com essa libido alta. Só que no final do dia, que é, lógico, a gente não transa só à noite, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas assim, eu tô dizendo uma rotina de forma geral. Pra à noite você ter ali uma conversa e desenvolver ali uma relação, isso tem que ter sido nutrido ao longo do dia todo. Então, se ao longo do dia todo o teu parceiro não te mandou uma mensagem, não quer saber como é que você tá, não te oferece um auxílio em casa, no final do dia, como é que você vai estar? Toda feliz e disposta? Claro que não. Sim.
Então, assim, isso tem que ser nutrido ao longo do dia, com essa cordialidade, com a intimidade. Eu falo, Mirna, muito sobre o beijo de 6 segundos. Salva casamento. Beijo de 6 segundos? Beijo de 6 segundos, anotem. Porque quando a gente fala de relacionamentos longos, né, normalmente, o beijo vira o quê? O selinho. Sim. E o beijão, o beijo de 6 segundos, ele vira só um sinalizador que vai ter uma relação sexual. Tá. Então, assim, é só para aquilo. E não, o beijo de 6 segundos, ele libera inúmeros hormônios no nosso cérebro, do bem-estar, do amor, ocitocina, dopamina. Isso faz muito bem. E isso não pode ser só à noite sinalizando, ó, hoje tem. Entende? Sim. Então, assim, isso tem que ser construído ao longo do dia. De manhã, bom dia, e dá um beijo, e dá um carinho, e dá um abraço. Isso é nutrir a intimidade. Isso é ter essa atitude cordial, amorosa. Carol, você falou de uma coisa bem importante, que a gente valoriza muito o beijo e acaba, às vezes, desvalorizando o abraço nos relacionamentos entre casais. Geralmente, abraço a gente pensa mais entre amigos, alguma coisa assim. Qual a importância, por exemplo, do abraço entre o casal? É toque, né? O casal, quando existe já a conquista garantida, que normalmente é o que o casamento, é o que um relacionamento longo anuncia, para de conquistar. Mas a gente precisa ser conquistado, né? Sim. Assim como a gente escolhe esse relacionamento várias vezes por dia, a gente também precisa dedicar uma atenção em como que eu conquisto essa pessoa, agora com uma vantagem que é, eu conheço essa pessoa. Isso deveria ser uma grande vantagem, né? Mas que o que acaba acontecendo é, eu conheço essa pessoa, né? Você matou a pessoa, assim. Entendi. Quando você olha pra ela e fala, não, isso daí não importa, não, essa coisa aqui, ela não é assim. Tchau, até mais tarde. Vai reduzindo ela àquilo que você conseguiu registrar por memória, sendo que aquela pessoa é infinita, até que o finito chegue, a gente é infinito, né? Então a curiosidade, ela também é uma força motriz do afeto continuar, desse beijo para acontecer. Porque tudo isso depende de vulnerabilidade. Tá. Agora tem uma outra questão que, inclusive, eu tenho visto alguns memes na internet. A gente sabe que mulher hoje tem skincare, tem uma série de coisas. Outro dia eu vi uma mulher, estava até com uma lingerie super bonita, mas aí ela começa a colocar uma máscara aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui. E aí o marido começa a olhar uma touca, que é a touca de cetim, para manter o cabelo arrumado e tal. E deitou do lado dele, ele olha assim. Quando que também esse cuidado pessoal, ele acaba invadindo o desejo do outro de forma negativa. Claro, todo mundo precisa se cuidar, o homem ou a mulher. E mesmo que naquela noite não vá haver necessariamente, né, uma relação sexual, mas ele olhar todo dia, ou ela olhar ele também usando algumas coisas assim todo dia na hora de dormir, isso também não vai criando aquela coisa, gente, o que é isso? O que tá aqui do meu lado? Pode acontecer isso? Pode, eu acho que são duas questões desse caso específico que você deu o exemplo, Mirna. O primeiro é o clássico, né? Todo excesso tá escondendo uma falta. Isso é um clássico. Então esse excesso, skincare, nossa, precisa de tudo isso mesmo? Será? Né? E o segundo é a comunicação desse casal. Vamos se comunicar. Gata, precisa de tudo isso? Você é linda, você é maravilhosa e tal. Ó, isso aqui, essa máscara verde não dá. Eu dormindo toda noite com essa máscara verde ao meu lado, entendeu? Não dá. É comunicação, Mirna, porque não adianta. Você pode conviver com a pessoa 30, 40 anos. Você nunca vai conhecer ela integralmente, porque nem ela se conhece integralmente. Perfeito. Então, assim, comunicação. Fala, óbvio, de maneira gentil, de maneira delicada, mas fala, ó, essa máscara verde não tá rolando, vamos trocar? Dá pra ser uma vez por semana? Entende? Então, assim, existe isso, mas a gente tem que olhar muito pra que é tudo isso, né? Precisa de tudo isso, gente? Sim. Aceitar o envelhecimento também, se aceitar. Não é que não tem que se cuidar,
mas eu acho que a gente vive num mundo de extremos, né? Já que você falou, inclusive, de envelhecimento, Carol, uma pergunta para as duas. Qual a relação entre libido e a idade? Posso começar? Quando a gente fala, especialmente da mulher 40 mais, Mirna, a gente tem uma queda dos hormônios, não só a queda, mas como uma oscilação. O que isso acarreta? Ressecamento vaginal, ressecamento da pele de forma geral, queda de colágeno e também os sintomas psíquicos, que é o que mais abala essa mulher de 40 anos. Por quê? Antigamente, a mulher de 40 anos estava tendo neto e já estava lá. Agora, gente, a gente está no pico. Tá começando. Exato, a gente está produzindo muito, contribuindo muito para a sociedade. Mulheres, assim, em cargos sensacionais. Então, assim, a gente ainda tem muito a contribuir. E chega a perimenopausa e quer te dar essa rasteira. E você fala, eu preciso de você, corpo. Me ajuda. E a cabeça, você tem névoa mental. O corpo não responde. A gente perde. Você pode até fazer a musculação. Você vai tomar banho, saiu no banho, seu bíceps. Entende? Então, assim, o envelhecer não é só o estético. Você vê que seu corpo não responde mais. Isso é desesperador. O processo terapêutico, nessa fase, eu falo que é fundamental, porque essa mulher não se reconhece mais. Ela fala, cadê aquela potência que estava aqui? E realmente é um processo hormonal, mas principalmente psicológico, que a gente tem que entender o quanto esse processo de envelhecimento, eu não gosto de falar isso, eu gosto de esse processo de amadurecimento, né? Como ele impacta muito, mas a gente tem que olhar para isso e acolher. E no caso de quando a mulher tem alguma parceria, né? Essa parceria também entender essa fase e entrar, óbvio, tem algo, como você disse no começo, a gente tá falando assim da grande maioria. Reposição hormonal é vida, gente. Reposição hormonal entra aí e ajuda muito. Não só a reposição hormonal, como o tratamento terapêutico é fundamental para passar por essa fase de amadurecimento, não envelhecimento. Mas por outro lado, Amanda, essa autoaceitação é importante para entender tudo o que está acontecendo com ela e, de certa forma, ter uma empatia consigo mesma. Para a gente se aceitar e ter empatia, a gente precisa ter conteúdo. E a gente não sabe o que a gente deveria saber sobre o processo de amadurecimento, de envelhecimento o que está acontecendo, né? O que a gente sabe que um dia, né, mulheres cis menstruarão, entrarão na menopausa e a vida vai continuar até que um dia faleceremos. Mas agora como? Melhorou, mas antes era assim, entrou na menopausa, melhorou, a vida sexual acabou. Melhorou, exato, melhorou. Porém, a gente não tem, que eu digo enquanto sociedade mesmo, um conhecimento prévio, como que é antes? Quais são os primeiros sinais? Ninguém fala. Ninguém fala. Então a mulher chega no 40, 45 anos, 50, aterrorizada. Uma hora vem aí. E achando que vai acabar a vida dela. Né? Tipo, então, nossa, entrei na menopausa, acabou minha vida. Né? Porque a gente sabe, existe todo um olhar muito crítico para como a mulher tem que ser. E em cada canto. Sim. Né? Isso com certeza vai atrapalhar a maneira que a gente lida com a mudança do nosso colágeno, com a mudança dos nossos cabelos, enfim, até que chega nesse local hormonal que não tem que fazer isso, vai acontecer. E para o homem? A cobrança não é ainda maior? Como assim? Ele está ficando também envelhecendo, amadurecendo. Talvez não tenha todas as respostas, tanto que a gente sabe que hoje, inclusive, se tornou uma questão de saúde pública o uso de medicamentos para a ereção. Né? Sim, e porque ele também acaba se cobrando mais, porque talvez ele não é mais tão performático quanto aos 30, ele está com 50, 60, e aí? Como você acabou de responder. Performance. A partir do momento que ele tem, enquanto ser social, uma demanda a cumprir, que não posso falhar. Sim. E eu sempre brinco, né? Tudo que sobe, desce. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter ali questões, às vezes, de impotência. A questão é quando existe uma disfunção. Tá. E a maneira que a gente chega pro sexo, a maneira que a gente chega pra nossa intimidade vai ditar como a gente vai interagir com aquilo. Sim. Se eu te ofereço esse copo d'água,
te olhando meio estranho, você fala, pô, isso daqui tá envenenado, né? Então, o que é isso que está envenenando a nossa água, né? Seja para homens, sejam para mulheres, né? O que é isso que está tão temeroso no envelhecer? Para homens, essa questão muito da ereção, da performance, de essa coisa macho, né? Sim, que ainda é muito cobrado, né? E é realimentado, né? Uma coisa alimenta a outra. Não tem como a gente separar uma coisa da outra nunca. Você não veste a sua psique quando você acorda, nem a sua psique veste o seu corpo. E assim como você não escolhe se você vai sair de casa e só ver mulheres ou só homens. Então, a gente está o tempo inteiro interagindo com tudo e tudo está afetando a gente. Então, isso é uma questão que Mas nesse sentido, Mirna, Sim. eu acredito que as mulheres têm uma pressão muito maior por conta da estética, né? Então, assim, recentemente saiu uma foto da Forbes dos Estados Unidos, os homens mais bem-sucedidos. Eles já com aquela barriguinha, né, e tal, cabelo branco e careca, tá tudo certo. A única mulher que tava no meio, né, Perfeita. toda trabalhada nos padrões estéticos, magérrima, aquele cabelo, não sei o quê. Então, assim, a gente ainda tem o plus dessa questão estética, né? Sempre sendo avaliadas. 100% do tempo. Tá sempre, né? Então eu acho que concordo com você que nesse aspecto as mulheres ainda possuem ali um pensamento invasivo de cobrança que acompanha de maneira mais consistente. E os filhos, Carol? Como os filhos? ficam os filhos também? Eles fazem parte dessa rotina que diminui a libido também? Podem fazer, né? Na verdade, não são os filhos, é sim essa demanda que a família exige. Então, mesmo mulheres que não tenham filhos, ainda têm essa demanda de cuidar da casa, porque isso é muito atribuído ao papel feminino. Então, claro, a gente está em 2026, as coisas estão melhores, mas ainda existe esse peso, né? Então, o homem é o provedor, ele traz ali, né, toda a parte financeira e a mulher tem que cuidar. Então, às vezes, ela tem que cuidar de vários empregados de uma casa, ela tem que cuidar dos filhos. Os filhos também têm a questão que sempre recorrem à mãe, né? Sempre a mãe vai reunião escolar, enfim, lição de casa. Só que não só nessa fase que a gente fala de filho, a gente pensa menorzinho, né? Depois, quando eles estão crescendo, eles também entram nessa conta, Mirna, porque eles estão saindo de casa. Isso também traz um peso para essa mulher. Isso também abala a libido dela. Porque ela fala, poxa, o meu papel era cuidar de todo mundo. E agora? Qual que é esse meu papel? Eu me perdi nisso. É mais ou menos assim. Então, é por isso que é tão importante a gente olhar para a libido, voltando lá do começo, desses 3 pilares, né? Então, ela tem que muito Repete para se a olhar. gente. Bio, psico e social. Bio, psico e social. Quando a gente fala de bio, são hormônios, Sim. né? E o psicossocial é como ela se vê, como ela se enxerga, e social, como ela se relaciona. Sim. Então, a gente tem que sempre estar de olho nesses 3 pilares, porque se um tiver mais ou menos, os outros 2 aguentam. Então, se os 3 estiverem ruins, aí realmente não tem como. E no começo do Estúdio Câmara de hoje, a gente fez um convite para que você, telespectador, participe com a gente pelo 978293776 e a gente já tem pergunta de telespectadores. Vou pedir para a produção colocar a primeira no ar para que a gente possa ler. É da Mariana Lopes, do Jardim Proença. Ela diz o seguinte: eu percebo que quando tenho muita coisa para resolver, até o carinho parece virar uma obrigação. A sobrecarga mental pode fazer a pessoa se afastar da intimidade sem perceber? Amanda. Com absoluta certeza, né? Porque o que a gente está olhando aí talvez é uma mulher que, é isso que você falou, né? Tirou minha função, o que eu sou? Só que por mais que exista ali uma gratificação em ter funções, tem vezes que a gente, né? O corpo, a nossa vida pede outras coisas pra gente. Então, sim, a sobrecarga, ela já diz, né? Já tem uma carga além. Tudo que vier, né, tem um termo na medicina que chama alodínia. Então, assim, se eu faço assim na minha mão, não vai doer. Se eu faço assim, tô com alodínia, parece que eu levei uma martelada. Então, quando a gente tá
sobrecarregado, a gente tem aí essa alodínia afetiva, onde qualquer coisinha que você me peça mais, já não dá. Então, sim, com certeza isso vai afetar. E por outro lado, por exemplo, essa sobrecarga mental também, quando o outro chega sem essa obrigação e percebe que você está naquele dia estressante, e não é por conta de relação sexual, mas é carinhoso com você, também isso, num outro momento, a libido se torna daquela memória, não é isso? Com certeza, Mina. Esse afago que às vezes a gente precisa, né? A gente só precisa de um abraço, um afago, um cafuné e falar, ó, tá tudo bem, as coisas vão se ajeitar e dormir abraçado e tá tudo certo. Não é sobre a relação sexual, é essa intimidade. É isso que eu trago de novo do beijo. É dar um beijo, um beijão de boa noite. Que saber que no dia seguinte vai estar tudo bem, né? Às vezes é só isso que a gente precisa, de um afago. Vamos então à próxima pergunta dos nossos telespectadores. A produção vai colocar aí no ar também a participação da Luciana Martins, do Jardim Guanabara. Obrigada por estar com a gente. Ela diz o seguinte: tem fases em que o casal está bem, mas parece funcionar mais como uma equipe do que como parceiros. Essa mudança na dinâmica pode diminuir o espaço para o desejo, Carol? Com certeza. Isso aí, né, a gente não tem dúvidas. Especialmente em relacionamentos mais longos, né? Por isso que a gente tem que dar essa atenção especial. Reservar um momento na agenda, nutrir esse erotismo durante o dia, não só com o parceiro, mas com você mesma. Tem uns casais que, inclusive, às vezes a gente vê na internet, hoje é Vale Night do casal, a gente deixou os filhos com alguém e a gente se deu esse momento de presente. Isso é importante nesse contexto? Mina, eu falo muito sobre isso nos meus atendimentos. Eu dou como lição de casa. Eu falo, agendem. Primeira resposta, mas vai ficar artificial, vai ficar mecânico. Eu falo, gente, vamos lá, vamos pensar. Você tá namorando. Namoro. Durante a semana, e vê uma coisa rapidinho. Na sexta-feira que vocês vão se ver, você não sabe o que vai acontecer? Sabe. Então você vai passar um perfume diferente, você vai escolher uma roupa diferente. E isso é maravilhoso. O cérebro adora dopamina, adora essa preparaçãozinha. Ai, sexta-feira é o dia da gente se ver. Exato. Por exemplo, se o casal agendar que seja toda sexta-feira. Sexta-feira vai ser o dia da gente se ver, da gente ir no cinema, da gente jantar, da gente passear. Exato. E o cérebro adora essa sensaçãozinha. Então façam isso. Não é porque tá agendado, que tá marcado, que vai ser artificial. Uhum. E vocês sabem que eu recentemente, inclusive, assisti um programa em canal fechado, um programa que é só de homens. E eles falaram de como foi prazeroso a experiência, apesar de um tinha 8 anos de casamento, outro tinha acho que 10. Ele falou, eu nunca tinha percebido que sair num dia qualquer para jantar com a minha mulher ia ser algo tão diferente, porque antes a gente tinha dates. Agora não, a gente saiu e a gente conversou tanto de coisas que a gente não conversa lá em casa, que era um outro momento, um outro papo, e quanto aquilo tinha sido prazeroso. É se dar também esse luxo, né, Amanda? É um luxo hoje e isso é muito triste, né? Porque nós somos seres ritualísticos. O que você está me contando, né, que é isso que a gente vivencia num início de namoro, são esses rituais. Sim. De eu me preparar, que se perde. Exato, de eu pensar em como vai ser aquele encontro, de eu desejar aquele encontro. O sexo começou ali. Exato. A relação começou sexual, ali. A interação erótica começou ali. Num casamento, numa relação longa, a gente perde isso. Né? A gente perde esses rituais. E se torna justamente um ritual de vamos cuidar da casa, vamos falar disso. Que são coisas que deveres, né? Tarefas. Que acompanham adultos que vivem uma vida demandada, né, e não estão ali só combinando qual filme vão assistir. Pesa mais. Então, se pesa mais, é porque vai precisar, então, de uma atençãozinha maior. Porque não vai ser tão fácil, não vai ter o facilitador do quê? Do completo desconhecido. Da paixão, exato, né, do começo. Exato. Aquele apaixonamento que é uma delícia. E com o tempo passa. E ela é assim por quê? Porque eu não te conheço. Então, eu imagino o que eu quiser de você. A partir do momento que você me mostra quem você é, eu tenho que lidar com essa realidade. Além de imaginar o que ele é, a gente também se coloca num lugar que a gente também não é, né, Amanda? Lógico, atuação, a gente... a mas gente... Isso, façam as pazes com isso, tá?
Façam as pazes com essa ideia de ai, mas eu nunca sou 100%. E não vai ser. Que é isso, né? Nunca. Não tem essa, Ninguém não tem vai 100%. estar, né? Nunca ninguém vai estar 100%. Atua, a gente se relaciona. Não vou chegar aqui de biquíni, né? Por quê? Porque não é o local, não cabe, não é nem o horário, né? Estamos aqui. Então, essas adequações, elas fazem parte do convívio social. Sim. Né? Então... Tem mais pergunta para o nosso Estúdio Câmara aqui? Vamos pedir para a produção colocar, então. Agora, quem participa com a gente é a Vanessa Ribeiro, do Parque São Quirino. Obrigada, Vanessa. Às vezes, o carinho continua, mas a vontade já não é como antes. Como saber se o desejo mudou ou se a pessoa realmente perdeu o interesse? Dá um medinho, né? Dá um medinho, mas de novo, comunicação. Conversem, gente, conversem. Conversem, não adianta. A gente tá num... Qualquer relacionamento, que seja no início, que seja... Você tem 10, 30, 50 anos, conversem. Mas como que é essa questão de lidar com essa o que é essa mudança de desejo, por exemplo, que ela menciona? Essa mudança de desejo pode ser ocasionada, por exemplo, pela perimenopausa, pela menopausa. Isso é muito comum. Só que assim, se você... Primeira coisa, informação, né? Uhum. Primeira coisa, você tem que se conhecer. Então, nem sempre falta de desejo é falta de interesse. Não. Na maioria não é. Tá. Né? A gente vem com isso meio que pré-programado, não, é falta de interesse, então ele tá saindo com outra. A primeira coisa que já cobra, você tá com alguém, ou um homem também, às vezes a mulher, você tá com alguém porque você tal. Há muito essa cobrança. Muito. Aí é a falta de comunicação também? Também, né? Não só entre o casal, mas interna, né? Sim. Porque a gente, somente nesse milênio, a gente adora falar sozinho. A gente adora ficar pensando o que fulano e o que cicrano estão fazendo, estão falando, estão pensando, sem falar com aquela pessoa. Por quê? Porque dentro da minha imaginação, dentro daquilo que eu estou construindo, eu faço o que eu quiser. Eu ainda consigo delirar a ponto de fantasiar o pior cenário, mas fui eu que desenhei. Né? Então, e tá controlado, né? Exato. É um cenário controlado. E por que ele é controlado? Porque ele é irreal. Fantasia é importante, mas quando a gente está falando de relações, quando a gente está falando de desejo, a gente vai estar falando de deslocamento. Onde esse desejo foi parar? Então, acho que essa seria aí uma pergunta que eu deixaria com vocês, né? Quando vocês assistem hoje, o programa de hoje, e pensam sobre o desejo de vocês, aonde que o desejo de vocês foi parar? Porque ele desloca. Eu costumo brincar, você vai numa neurocientista babadeira, muito boa, muito provavelmente ela teve um tempo da vida dela que o relacionamento familiar dela pereceu, foi ruim. Por quê? Porque para eu me hiperdedicar a algo, um lado vai passar fome. É assim, a gente é limitado. São escolhas. São escolhas, e com a gente certeza. escolhe, inclusive, participar dessas escolhas ou não, porque as coisas estão acontecendo, as renúncias estão acontecendo. Eu falo sempre sobre isso, sempre, porque assim, no meu Instagram eu acabo dividindo, né? Eu tenho 2 filhos e tenho uma rotina intensa. Eu falo assim, muitas mandam. Como você consegue dar conta de tudo? Eu falo, primeiro, eu não dou. Não dou. É admitir que não dá conta. Não dou conta de tudo, mas eu escolho onde eu quero investir a minha energia. Então, você tem que saber onde você vai investir. Ó, eu vou investir no trabalho esse tanto, eu vou investir no estudo esse tanto, na família esse tanto, e na minha libido esse tanto. Né? Tudo isso é libido. Tudo isso é libido. Todo interesse próprio que você nutre, você inevitavelmente vai estar nutrindo o interesse que você tem pelo seu parceiro. Porque quanto mais interessado em você tá, mais interessante você se apresenta. Sim, olha. Entende? Muito bem. Mas é sobre a gente, não sobre repete, o então, outro. Quanto quanto mais interessada você está, mais interessante você se apresenta. Muito bem, olha aí. Que frase forte, hein? Vamos à última participação por hoje aqui no Estúdio Câmara. Quem está com a gente agora é a Simone Barbosa, da Ponte Preta. Ela diz o seguinte: com a correria do dia a dia, tem casal que acaba marcando um momento só para os dois. Isso tira a espontaneidade ou pode ser uma forma saudável de proteger a intimidade? É o que a gente falava agora há pouco, né, Carol? É muito saudável. Não tem essa história de tirar a espontaneidade, não. É muito saudável, é importante porque é o momento que você vai reservar para isso. E isso, sei lá, uma vez na semana,
Mas durante o dia é importante a gente vir com aquelas outras questões. O beijo, aquilo abraço. que a Amanda falou agora, há pouco, né? Que antigamente a gente não tinha o dia marcado para ver, não, vocês comentaram para ver, então aquele dia que você marcou, vai fazer sua unha, ritual, vai, vai se cuidar, faz uma maquiagem especial, escolhe uma roupa legal, é mais ou menos, isso Exato. já vai também, de certa forma, criando essa questão da libido também. Claro, criando esse espaço, Que é o interesse. esse espaço fértil. A gente tem que nutrir durante todo o dia, durante todos os dias. É difícil? A vida é difícil. Eu acho que uma coisa muito importante é, quando a gente fala de gente, a gente nunca vai estar falando de coisa fácil. Exato. Né? Não adianta, relações humanas são difíceis, são complicadas. Sim. A partir do momento que a gente entende que é difícil, eu acho que a gente já tá meio caminho andado. Exato, tira o elemento surpresa do, mas é tão difícil. Sim, fato. É difícil, fato. Como que a gente facilita a partir o que daí, tá vamos e dificulta o que tá fácil. Mas e aí, a pergunta final, a gente falou lá no comecinho, inclusive, olha, quando a rotina pode afetar o desejo sexual e onde foi parar a sua libido. Agora, para finalizar, tem algumas dicas e é possível separar essa rotina, o cansaço, as inquietações do dia a dia para aumentar e manter essa libido? A pergunta para as duas. Primeira coisa, eu acho que separar não dá, porque a nossa vida é um ecossistema ali, então separar não dá. Só que com uma dica prática, eu falo muito sobre ambiente. E tem uma coisa que faz muito parte do nosso dia a dia, é o quê? Celular. O que você está consumindo ali? Que te aproxima ou te afasta da tua libido? A grande maioria consome muito conteúdo que te afasta. Então, dessa libido compartilhada. Exato. Né? Mas então, assim, você falou do celular, a gente não mencionou ainda a questão também de bebida e alimentação. Entra também? Na verdade, assim, não, até que é o ambiente, né, Mirna? Tá. Então, assim, uma alimentação balanceada, um sono de qualidade, atividade física, tudo isso vai nutrir esse corpo para que você tenha disposição. Só que, dando uma dica, né, prática, eu acho que o celular, o que você consome, é muito importante. Porque ali, você está consumindo o quê? Só aquelas artistas que vivem para aquilo e tem um corpo perfeito e você acaba se comparando. Você consome conteúdos que ativam o seu erotismo? A maioria não. Então, assim, a gente não precisa falar de sexo para nutrir erotismo, entende? Sim. Então, assim, se tivesse uma dica, eu falaria isso. Faça um filtro no que você consome, no seu ambiente, com quem você relaciona, porque isso faz muita diferença no dia a dia. Amanda. Perfeito. E eu acho que, assim, essa questão do ambiente, do mesmo jeito que a gente não come macarronada tomando banho, não dá para tudo ficar direcionado num lugar só. A gente precisa do ritual, a gente precisa. Aceitem que somos seres ritualísticos. Então, marcar não tira espontaneidade. Dá uma chance da espontaneidade existir. Porque é isso, eu tô aqui, eu não tô marcando uma obrigatoriedade. Não, eu tô dando um espaço, eu separei. Olha que amoroso que é isso, gente. Eu tô separando um ato, né? Aqui, é uma ação. Exato. Pra gente ver o que acontece. Pra gente ver o que acontece quando eu e você temos 5 horas, 10 horas, 2 horas, que seja, juntos. Vai rolar sexo? Vai rolar às vezes alguma discussão? Vai, mas paciência, faz parte. Mas aí nesse contexto, só para finalizar, quando as pessoas falam assim, a gente acabou se tornando muito amigos, ou muito amigas, né, etc. Isso atrapalha ou isso ajuda nesse contexto? Isso é muito individual, né? muito perigoso falar o que atrapalha e o que ajuda. Tá. Porque, como eu comentei, tudo desloca e às vezes as coisas que atrapalham num outro período vai ajudar. Então, é olhar de fato com carinho. Até pra gente finalizar uma relação, a gente precisa olhar essa relação com carinho. Ponto final. A questão que eu acho que, né, se for pra gente deixar aqui um pensamento, né, uma pensata aí, é como que eu tô me ocupando. Eu reclamo desse relacionamento. E o que eu faço a partir disso? Eu tô me ouvindo ou eu tô querendo que o outro me ouça?
porque tem essa também. Né? Quando a gente fala de um casamento, a gente está falando de duas pessoas que vão tomar decisões, que ninguém vai sair totalmente agradabilizado, mas o casal, a entidade casal vai. Como assim? Alguém tem que ceder. Os dois cederão. Os dois cederão. Assim, você quer azul, eu quero verde. Não vai ter nem azul nem verde, vai ter amarelo. Porque, gente, a questão é o suficientemente bom. A gente está falando aqui de saudável, de fato a saúde ela é muito importante, só que saúde não é ausência de doença. Né? Isso é o OMS que está dizendo. Então, as coisas estarem equilibradas, impecáveis, ter toda a questão da alimentação, do exercício, da hidratação, da função, tudo isso juntinho, impossível. Então, faz o que dá. E o que dá agora? Concordo. Solta um pouquinho esse celular, tira o celular do seu bolso, coloque ele em outro lugar, se provoque a inicialmente, de maneira mecânica, até que se torne orgânica, se interessar pela pessoa que você escolheu passar a sua vida, né? Porque é a escolha mais importante que você vai fazer. Sim. Então é aquela conversa de que a gente precisa se interessar e ser interessante todos os dias, mesmo que isso não resulte exatamente na relação sexual naquele todos os dias. Exato. Mas a libido tem que ser mantida todos os dias. Exatamente. É por aí? É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente fala de sexualidade, de libido, a gente não tá falando de sexo. A gente tá falando... É a última coisa. a gente tá falando de energia vital. A gente tá falando de vontade de viver, vontade. É isso, é pulsão de vida. Muito bem, meninas. Olha, muito obrigada. E a gente lembra você que esse programa fica disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube e também no portal da TV Câmara Campinas. O Estúdio Câmara fica por aqui e agradece a sua companhia e já deixa um convite, olha, porque nesta quarta-feira nós vamos falar sobre situationship, como nos tornamos especialistas em descartar pessoas. Você conhece esse termo? Por que esse modelo tem se tornado mais frequente? Quais fatores culturais, emocionais e comportamentais favorecem esse tipo de vínculo e quais são os seus impactos na saúde mental? E agora, claro, você vai ficar com a programação da TV Câmara Campinas, lembrando que daqui a pouco acontece a primeira reunião ordinária do programa Parlamento Jovem em sua 8ª edição. Um bom dia para você e até amanhã.